Oi pessoal, Sérgio Bento aqui. PS82, a Bíblia sem filtros. Começa a falar para o povo aí no Brasil, ou onde você está ouvindo esses vídeos, assistindo esses vídeos. A PS82, a Bíblia sem filtros, é onde a gente vai estudar a Bíblia sem tradições, sem doutrinas pré-fabricadas por homens. A gente vai deixar a Bíblia falar o que ela quer dizer. Eu não vou tentar proteger você da Bíblia. A Bíblia vai dizer o que ela vai dizer e nós vamos aceitar o que ela diz. É a palavra de Deus, do nosso Deus soberano. Então, a gente vai começar a estudar os 7 dias da criação. Não obstante, hoje, ao invés de olhar o primeiro dia, nós vamos olhar somente o primeiro versículo de Gênesis 1. Gênesis capítulo 1, versículo 1. E diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. E a gente vai estar dando uma olhada em 5 palavras. Primeiro, princípio criou céus e terra. E a gente vai acabar olhando a palavra Deus. Vai ser muito importante para que a gente possa entender quem é Deus e qual é o propósito e o plano de Deus na criação de todas essas coisas. Olha, se você continua me acompanhando e estudando a Bíblia comigo, o que você vai ver é que você nunca mais vai ler a Bíblia da maneira que você leu até hoje. A sua perspectiva, a sua percepção das coisas de Deus, do próprio Deus e da palavra de Deus vai mudar completamente. Então vamos lá. Primeira palavra, princípio. Princípio. É a palavra Reshith, que basicamente significa um evento ou um acontecimento. É como o primeiro passo, a primeira fase, é a origem de todas as coisas, é o princípio de um processo. Essa palavra também tem a ideia de superioridade no sentido de que ela tem um valor superior a todas as outras coisas, e nesse caso, a todas as outras coisas criadas. Deixa eu abrir um parênteses aqui e dizer que a única exceção seria, pelo menos nessa criação disso que nós temos hoje, vivemos hoje, a única exceção seria a criação do homem, que é a imagem e semelhança de Deus. Agora, essa palavra princípio é também bastante interessante porque tem com ela a ideia de primícia, que nos conecta à ideia, e a mesma palavra também é usada algumas vezes em relação às festas de Israel, o que eu chamo as festas de Deus, que é a festa das primícias. E se você olha a festa das primícias, e a gente vai estudar cada uma daquelas festas, porque elas têm uma importância muito grande em relação ao povo de Israel, mas também à igreja e ao final dos tempos, ao fim dessa era. O que a gente vai ver, ou o que você vai ver, é que a festa das primícias nos dirige até Jesus Cristo, como a primícia de Deus, como o primeiro de todas as coisas. Não que Jesus foi criado, a gente sabe disso. Jesus é Deus. Não obstante, quando a gente lê esse versículo, no princípio criou Deus os céus e a terra, gramaticamente falando, deveria nos levar, se a gente faz um estudo mais profundo, como estamos fazendo agora, a entender que existe uma conexão com a pessoa de Jesus Cristo. Agora, o que a gente vê também é que antes desta criação, e a criação dos céus e da terra requer a criação de algo. Antes que o céu e a terra fossem criados, requer a criação de algo que nós vamos falar um pouquinho daqui a alguns minutos. Antes deste princípio não havia nada que se comparasse à sua existência. Ou seja, a gente sabe que Deus é eterno. E Deus existe em uma dimensão. Agora, a dimensão que Deus existia até essa criação, aquela dimensão era uma dimensão completamente diferente. E o que foi criado não pode ser comparado com aquela dimensão da existência de Deus. Ou seja, Deus, o que nós chamamos na eternidade do passado, existia em uma dimensão, juntamente com os exércitos celestiais, em uma dimensão onde matéria não existia. E o que Deus faz, então, é que ele cria algo,
do nada. Só Deus pode fazer isso. Deus cria algo do nada, e o que ele cria não pode ser comparado com nada, porque não existe precedente. Não existe nada que existiu como o que foi criado. Então é algo assim inacreditável. Agora, a questão é o que foi criado. Então, como eu disse, antes que os céus e a terra, e eu vou fazer uma distinção entre céus e céus, mas antes que os céus e a terra fossem criados, o que foi criado foi espaço e tempo. Então, se você olha em ciência, e eu gosto muito de ciência, além de que a ciência de hoje em dia é tirânica, ela é uma ciência falsa, que está recebendo muito dinheiro dos governos e das corporações para vender para nós uma ciência falsa. Agora, se você pega a ciência e a base da ciência, por exemplo, física, você vai ver lá que para que algo exista, é necessário espaço e tempo. Ou seja, sem espaço e tempo, algo não pode existir, pelo menos nesta dimensão. Somente para mencionar, espaço tem 3 dimensões e tempo tem 1 dimensão, fazendo a existência do universo onde a gente vive um universo, em inglês a gente diria fourth dimensional, ou seja, um universo que tem uma dimensão em 4 áreas, se eu posso dizer assim. Agora, o que é o tempo? Primeiro, tempo não existe sem espaço. Então, o que vem primeiro, a galinha ou o ovo? Basicamente, os dois ao mesmo tempo, neste caso, que para que o tempo existisse, espaço já tinha que existir. Portanto, se céus e terra dependem da existência de tempo e espaço, tempo necessita do espaço. Então eu diria que primeira coisa, ainda que foi como que imediatamente na criação divina, a primeira coisa a existir foi espaço, tempo, céus, terra. Okay? Então, tempo é a sequência, olha aqui, tempo é a sequência contínua da existência e eventos em uma sucessão irreversível, constituindo o passado, o presente e o que eu digo a esperança do futuro. Ou seja, por exemplo, hoje de manhã eu levantei, escovei meu dente, tomei café, fui no correio, voltei para cá, fiz algumas coisas aqui em casa, aí então comecei a gravar esse vídeo. O que eu fiz de manhã foi algo que agora está no passado. Então é uma sucessão de eventos que é irreversível. Ou seja, eu não posso voltar ao meu passado hoje de manhã e não escovar os dentes. Se a gente estivesse falando de quantum physics, física quantum, aí a gente poderia falar da possibilidade de viajar ao passado, mas isso vai ser algo que a gente vai cobrir lá na frente. Então, simplesmente usando a física tradicional, é uma sucessão irreversível, ou seja, eu não posso mudar o meu passado. Meu passado é o que é. E deixa eu abrir um parênteses aqui. Sabe por que sua vida é o que é? É por causa das decisões que você fez no passado. Um dos meus mentores aqui foi o pastor da primeira igreja batista de Dallas. Ele já está com o senhor. Se chamava W.A. Criswell. E W.A. Criswell falava assim, eu não consigo entender. Por que Deus permite que as maiores decisões das nossas vidas são feitas quando a gente é mais ignorante e estúpido. Ou seja, entre 14 anos de idade e 25 anos de idade. W.A. Criswell. O pastor Eurídice Fontes de Queiroz, que foi considerado príncipe dos pastores, pastor que me batizou lá na primeira igreja batista de São Caetano do Sul, ele dizia assim que a adolescência é uma loucura passageira. Não obstante, as decisões que são feitas nesse período de tempo, eventualmente nós olhamos essas decisões como o passado, elas têm repercussões no nosso futuro. Então muita gente tem uma vida meia podre hoje em dia, é simplesmente porque as decisões do passado
contribuíram para essa vida podre. Se você não quer viver essa vida podre, hoje você tem que começar a fazer outras decisões para que no futuro a sua vida então seja mudada, seja diferente. Aí as decisões que você faz hoje também serão no passado quando você chegue lá no futuro. Então, o tempo passa. Tem até uma música que diz assim: o tempo passa, a vida passa. E é verdade. O tempo passa e a vida passa. E se você continua fazendo as mesmas decisões esperando algo diferente, isso é literalmente a definição de loucura. Então, adolescência é uma loucura passageira, mas tem gente que fica louco pro resto da vida porque, incrivelmente, continua fazendo decisões estúpidas através da vida. Okay? Então, esse é o problema. Então, o que acontece? Tempo é dependente de espaço. Espaço é dependente de Deus. Tudo é dependente de Deus. Okay? Agora, o que é espaço? Espaço é a ideia de uma área ou região que contém a possibilidade de posições e direções. Eu gosto muito de noite levar minhas cachorrinhas aqui do lado de fora para elas fazerem as necessidades delas. E aqui onde a gente vive, eu posso ver muito as estrelas. E eu tenho um app no meu telefone e eu coloco aquele app e eu começo a olhar o app e identificar as estrelas no céu. Aquelas estrelas ou planetas, elas têm uma posição. E se você olha a posição de estrelas ou da própria Terra, você vê que existe um movimento. Esse movimento é direcional. Nunca muda. Se o universo e as estrelas ou a Terra, né, que gira supostamente a Terra gira ao redor dela mesma, você vê que existe uma direção consistente. Você sempre vai ver aquelas estrelas basicamente mais ou menos, ou aqueles planetas mais ou menos no mesmo lugar. É interessante porque a ideia de posição e direção não foi criada pela ciência, porque a Bíblia já dizia isso. Se você vai lá em Ezequiel capítulo 1, você vai ler lá que Ezequiel ele olhou para o norte, okay? Que é uma direção, norte, sul, leste, oeste. Ele olhou para o norte. E quando ele olhou para o norte, ele viu uma grande tempestade vindo. Ou seja, a posição da tempestade estava numa direção que é a direção norte. O que isso significa é que, quando Deus criou os céus e a terra, ele também criou, anteriormente, espaço e tempo. E espaço e tempo, então, são requerimentos para a existência do universo onde a gente existe, mas, ao mesmo tempo, é como uma prisão, uma limitação da nossa existência. A razão por que Deus é eterno é porque ele existe fora da nossa dimensão. Ele existe dentro da nossa dimensão porque, como criador de todas as coisas, ele pode infiltrar, ele pode existir na nossa dimensão, mas a sua existência eterna é fora da dimensão, onde espaço e tempo não existe. Por isso que existe a eternidade. Então, a gente vê que para que os céus e a terra fossem criados, Deus criou espaço e tempo. Agora, quando a gente vê esse verbo, que é a segunda palavra, aqui, criou, a palavra pará, esse verbo, na realidade, não é somente uma palavra, é um verbo. Está na terceira pessoa. Uma palavra masculina no singular. Okay? Que significa fazer algo que não existia anteriormente. Fazer algo que não existia anteriormente. Se você pega esse verbo com a palavra princípio, você enfatiza gramaticalmente ainda mais a ideia de que a criação divina é algo que não existiu jamais anteriormente. Agora, essa palavra criou, declara a singularidade da criação de ambos, os céus e a terra, e eu diria também de espaço e tempo. Agora, se você pega o gráfico de física e cosmologia, você vai ver que eles vão dizer, né, que existe a curvatura do céu, okay? A curvatura do universo, e faz como que um funil, onde a Terra está aqui em cima, por exemplo, e existem as estrelas e as outras coisas. E quando esse funil faz assim, na base desse funil é o que a ciência vai chamar singularidade, ou seja, possivelmente, aquela grande explosão que foi singular, que foi singular.
Nunca nada existiu como aquela explosão, assim eles dizem, que é a explosão que a gente chama de Big Bang. Big Bang. Então o que acontece? Quando Deus criou, ele criou algo singular. Agora, põe atenção e não se esquece que este verbo é masculino e está no singular. A gente vai voltar a falar disso daqui a pouquinho. Muito, 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 muito importante. Mas o que Deus criou nesse princípio? O que ele criou, uma das coisas que ele criou é os céus, que é a palavra Shamaim. Shamaim. Vou fazer uma distinção, eventualmente, de céus e céus. Não obstante, por agora, é suficiente entender o seguinte: que estes céus, do versículo 1 de Gênesis capítulo 1, significa o lugar aonde Deus habita, que é uma região superior acima do universo que nós temos. Ou seja, é uma região superior aos céus que nós vivemos, essa atmosfera. Essa palavra é usada como atmosfera. E atmosfera a gente relaciona diretamente à existência da Terra. Mas essa palavra Shamaim é usada em relação à atmosfera, é usada em relação ao lugar onde as estrelas habitam, os planetas habitam, onde os meteoros e os cometas correm. Não obstante, aqui, céus, Shamaim, significa habitação de Deus. Como a palavra Elohim, a gente vai ver um pouquinho mais daqui a pouquinho, é usada para nosso Deus Yahweh, a palavra Shamaim, que significa habitação de Deus, pode ser usada para outras coisas, como atmosfera, como céu, como universo. Agora, se você vai lá em Amós, capítulo 9 e 6, eu usei a tradução da Bíblia Almeida Revista e Atualizada, e não existe tradução perfeita. Então a gente vai ter que dar uma mudada em certas coisas aqui. Mas diz assim, Amós 9,6. Ele, Deus, edifica suas câmaras no céu e a sua abóbada fundou na terra. Eu nunca tinha ouvido essa palavra abóbada. Não me lembro dessa palavra. Mas é interessante porque Deus constrói suas câmaras, que é basicamente sua casa. Muito interessante. No céu, Shamaim. E a sua abóbada, ou seja, a sua cúpula, que é uma palavra muito interessante, porque desafia a ideia da Terra ser redonda. Cúpula significa um domo. E a gente vai ver que esse domo que Deus criou, eventualmente, a gente vai ver que faz a separação entre águas e águas. E Deus constrói as suas câmaras sobre esta cúpula. Agora, por que sobre essa cúpula? Na Almeida Revista e Atualizada diz assim, fundou essa cúpula na terra. Eu não creio que necessariamente essa seja a melhor tradução. Se você vai ver essa palavra Shamaim no hebraico, no original, na grande maioria das vezes ela é usada como sobre. Em inglês a gente diz upon. Ou seja, sobre a terra. Que também nos deixa a ideia de que possivelmente nós temos que considerar a questão da cosmologia. Se você aceita a cosmologia como ela é apresentada nas escolas, nas classes de ciência, você não tem muito como escapar também de aceitar o Big Bang. Se você diz que Deus criou os céus e a terra, tudo que neles há, Deus é a fonte da criação, não o Big Bang, você vai ter que questionar a ideia se a Terra é redonda ou é plana. Você não tem escolha. Você tem que questionar. E nós vamos fazer isso mais profundamente quando a gente chegue no dia da criação da Terra, dos céus, e a gente vai olhar o que Deus fez. Mas existe a possibilidade que a Terra não seja uma bola, seja plana. Aqui, o que é importante por agora é saber que estes céus de Gênesis capítulo 1, versículo 1, é os céus aonde as câmaras de Deus foram estabelecidas sobre a cúpula ou domo que está sobre a terra. Agora, o que é essa terra? Eretz. O que é essa terra? Essa terra, e a palavra terra é muito interessante porque é um substantivo feminino.
Você já ouviu aí no Brasil? Mas aqui nos Estados Unidos a gente fala, ou a gente não, as pessoas falam Mother Earth, Mãe Terra. A Mãe Terra, Mother Earth, está, está chorando, está ferida, está irada. Aí você ah, vê as catástrofes de terremotos e de enchentes. Eu estou gravando esse vídeo dia 23 de fevereiro de 2023. E essa semana teve, acho que foi em São Vicente, em São Paulo, no litoral paulista, houve uma catástrofe que morreu algumas pessoas ou muitas pessoas, um desmoronamento. E 2 ou 3 semanas atrás houve um terremoto horrível lá na Turquia, também na Síria. E Jesus fala a respeito de todas essas coisas, de terremoto, de rumores de guerra, de guerras, e parece que essas coisas estão aumentando mais e mais e mais e mais. Mas em relação às catástrofes naturais, muitas pessoas vão se referir a essas catástrofes naturais como uma ação da Mãe Terra. Isso não existe. A Terra não é mãe. A Terra é uma criação divina. E por que nós, como cristãos, temos que ser específicos em não chamar a Mãe Terra? Porque a Terra não se iguala em existência ou função ao Pai. É o nosso Deus. Deus não tem esposa a não ser, futuramente, na revelação progressiva da Bíblia, que Israel é a esposa de Deus, assim como a igreja é a esposa de Cristo. O Espírito Santo fica solteiro. Mas o que acontece? A Terra que foi criada não se iguala em existência ou em função ao Deus Pai. O que a Terra é uma matéria-prima. Uma matéria-prima consistente de duas coisas. Do solo, ou seja, dessa terra que a gente toca, argila, barro, pedra, mas requer também, por causa que Deus criou os céus e a terra, não fala assim que Deus criou céus e a terra e águas, criou céus e terra, requer que nós olhemos a criação da terra como matéria-prima que consiste de terra, mas também de um fluido, que é água. Ou seja, Deus criou a terra, que é essa parte sólida. Em espanhol a gente diria assim, involucrada, ou seja, envolvida por água. Se é uma bola ou se é plana, não importa. O que importa é saber que as águas estavam sobre toda essa terra, até que foram feitas separações de águas e águas, e também separação de água e terra. Okay? Então, a terra foi a matéria-prima. A matéria-prima para quê? É muito interessante que quando você vê essa palavra eretz no hebraico, no original, o que você vai ver é que ela é a matéria-prima diretamente relacionada com a plantação de coisas, ou seja, de árvore, de fruta, de planta, seja, de grama, o que for, mato. Ou seja, ela foi criada com a possibilidade e 100% de probabilidade, porque Deus ia continuar a criação, de que nela coisas fossem criadas. E é muito interessante quando a gente olha isso, porque aí a gente começa a entender porque quando Deus formou o homem, do pó da terra ele formou, porque a terra foi criada com essa capacidade de criação. É inacreditável. Essa matéria-prima foi criada com esta capacidade de criação. Então, sobre ela Deus criou todas as coisas e dela Deus criou o homem e a mulher e sobre eles soprou o sopro da vida. A gente vai chegar lá. Agora, quinta palavra, Elohim. Elohim é substantivo, masculino, mas no plural. O que significa, literalmente, a tradução seria deuses. O que gramaticamente não faria sentido se nós fôssemos traduzir literalmente esse versículo, porque nós teríamos que ler assim: no princípio criaram os deuses, os céus e a terra. Não obstante, Deus, a palavra Deus, Elohim, está no plural. Quando você vê na transliteração, esse IM, de uma palavra no hebraico, significa o plural de uma palavra masculina. Então, o que acontece?
quando nós vemos que esse jogo de palavras não significa que Deus é analfabeto. Ele errou. Os muçulmanos agarram alguns textos bíblicos e eles querem dizer que Deus errou. Deus errou. Por exemplo, aqui o Deus está no plural, o verbo está no singular, no original hebraico, e isso é um erro. Então, como você pode crer na Bíblia? A Bíblia está errada. Você não pode crer na Bíblia, você tem que crer no Corão, porque no Corão não tem erro. Por favor. Por favor. Ah, então, o que acontece? Quando nós vemos a palavra Elohim, neste caso especificamente, no plural, sim, a tradução é deuses. E a gente vai ver como essa palavra se usa, não se usa exclusivamente para Yahweh, nosso Deus, mas pode ser usada de várias maneiras para diferentes seres, materiais ou não. E eu diria, deixa eu corrigir-me aqui mesmo, a mim mesmo, a palavra Elohim vai ser usada para seres que não têm na realidade, que não têm matéria. A gente vai ver isso no. Agora, o que acontece é que quando nós vemos que Deus se revela aqui como plural, não significa que é a existência de deuses, neste caso, separados um do outro, mas o que nós vemos aqui é a existência, no primeiro versículo da Bíblia, a existência de um Deus que é triuno. E esse Deus que é triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ele pode criar como essa unidade. Em inglês, essa palavra não existe em português, mas é chamado aqui em inglês, a gente diz Godhead. Ou seja, a tradução literal seria Deus cabeça, cabeça Deus. Significa que Padre, Filho e Espírito Santo é uma unidade superior. Uma cabeça está sobre todo o corpo. É uma unidade superior e tem, então, a capacidade, por ser Deus, de criar. E Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, criou. Ou seja, quando nós vemos a criação do mundo, nós não estamos somente falando de Deus Pai, ou somente de Deus Filho, ou somente de Deus Espírito. A gente vê na criação de todas as coisas, não somente do mundo, na criação de todas as coisas, a gente vê a ação e a função das três pessoas da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, trabalhando em conjunto, como uma unidade, na criação de todas as coisas. Eu diria isso, que quando nós vemos esse pequeno versículo, que no original hebraico são 7 palavras, que tem uma estrutura matemática inacreditável, porque gramaticamente a gente pode ver que nos dirige, nos aponta a Jesus, e na estrutura matemática também nos aponta para Jesus. E talvez eu faça um vídeo a respeito da estrutura matemática de Gênesis 1:1. Mas a realidade é que quando a gente vê este primeiro versículo, Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. O que a gente vê é que desde o princípio Deus tinha um plano. Deus sabia o que ia acontecer. Desde o princípio ele tinha um plano para enviar Deus para salvar a humanidade. A minha questão, meu amigo, é essa. Se você conhece a Jesus Cristo como teu Senhor, teu Salvador, é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Hebreus vai dizer que nestes últimos dias Deus se revelou na pessoa de Jesus Cristo. Se você quer ter a esperança do futuro, não somente um futuro abençoado nessa terra, mas um futuro maravilhoso, com Deus, deixa eu te convidar para aceitar a Jesus como teu Senhor e Salvador. Eu não sei como as pessoas podem viver sem Jesus. Jesus nos dá esperança, Jesus nos dá alegria, Jesus nos dá a convicção da salvação. Deus pode ser o teu. Ele é meu Senhor, ele pode ser o teu Senhor. Ele é meu amigo, pode ser o teu. Espero que você venha conhecer a Jesus como teu Senhor e Salvador. Por agora, love and peace, paz e amor. E a gente se vê no próximo